site agazeta.net faz hoje a entrevista com o candidato a vice-prefeito na chapa de Daniel Zen, professor Cláudio Ezequiel. É com ele a nossa conversa de hoje. Um prazer recebê-lo aqui no site agazeta.net, professor. Gente, como nós temos 10 minutos apenas, vamos logo direto ao ponto. O senhor foi secretário da prefeita Socorro Nery. Que avaliação o senhor faz a respeito da forma com que a prefeita atua? É uma forma democrática ou o senhor avalia que há pontos, por exemplo, nessa questão do gasto com educação, você foi secretário da administração, o gasto com 25% na área de educação, foi correto? Primeiro, então, foi feito do jeito que tem que ser? Primeiro, então, eu quero agradecer o espaço aqui, bacana que vocês estão trabalhando, ouvindo os vices. Quero estar muito feliz aqui por estar te vendo novamente, tempo que eu não te vejo. Obrigado. Toda a equipe aqui da TV Gazeta. Primeiro, assim, eu não fui secretário dela, né? Fui secretário do Marcos Alexandre, né? Fui secretário do Angelim do Marcos Alexandre. Saí com ele para poder ajudar na campanha dele, né? O método da gente fazer, o nosso modelo de fazer é diferente. Talvez seja isso que ela nos separou. Talvez seja isso que ela nos excluiu da gestão e nós vamos cuidar do nosso trabalho. O nosso método é de fazer com as pessoas, é de fazer com aqueles que precisam do serviço público, de ouvir as pessoas. Nossa campanha tem sido assim, inclusive, de estar na rua, ouvindo todo mundo que precisa do serviço da prefeitura, uma campanha pé no chão, olho no olho. Inclusive agora o que a gente pode mais ver nas pessoas é o olho no olho, porque as máscaras, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver o sorriso no rosto das pessoas quando elas nos encontram, quando elas nos recebem nas casas dela. Então o método da prefeita fazer, ela tem um método dela, nós respeitamos o método dela fazer, só que nós não concordamos. O nosso método de fazer é o método com as pessoas, com elas, junto com elas, andando nos bairros, não estando em gabinete, conversando diretamente com a população e com as pessoas que precisam do serviço da prefeitura. Esse é o nosso método. É o método que nós entendemos que é o procedimento mais correto, porque quem sabe dos investimentos para fazer naquele bairro é a pessoa que ali mora, é os moradores. Quem está no gabinete não sabe a demanda que tem que ser resolvida no bairro. Então, a partir do momento que você vai no bairro, que você conhece aquela realidade daquelas pessoas, aí você faz o investimento mais preciso. Essa mudança de método, você é uma pessoa que acompanha a política pública, a Sim. execução da política pública, no município, inclusive. Essa mudança de método, qual o impacto que você viu na prática? O distanciamento das pessoas do poder público. Se você observar o que foi até a presença do Marcos na prefeitura, você tinha um fluxo de pessoas que estavam ali, porque vê no prefeito, o prefeito é como se fosse o síndico de um prédio. Você precisa, na cidade, você tem que cuidar como você cuida da sua casa. Na sua casa, todos nós varremos, lavamos a louça, a gente cuida do jardim, a gente faz trabalho na nossa casa. E cuidar de uma cidade é assim. Então o prefeito tem que andar nos bairros, o prefeito tem que conversar com as pessoas, tem que receber as pessoas. Então esse método foi um método que fez com que as pessoas se afastaram da prefeitura, né? E a prefeitura, consequentemente, se afastou das pessoas. Então nós precisamos reaproximar isso. Esse é o nosso principal diálogo com a população, ouvir o povo de novo. Agora, e ouvindo o povo de novo, nós vamos acertar na política para fazer as coisas certas. Se vocês precisam voltar a ouvir as pessoas, que leitura que você faz a respeito do desempenho dos partidos de esquerda na última eleição, por exemplo? Esse é um raciocínio inevitável de fazer. Olha, é evidente que nós tivemos uma onda no Brasil do bolsonarismo que veio impondo uma nova agenda à população e à cidade, né? Às cidades, ao país todo. Isso repercutiu sim na visão das pessoas com quem elas dialogavam com a esquerda. Mas nós sempre nos posicionamos claramente com relação aos procedimentos que o Bolsonaro implementou na política e o que ele está fazendo hoje. O diálogo de vocês não estava muito fortalecido, então? Um pouco isso, né? E a onda veio, uma onda conservadora muito forte, mas as bases sociais nossas, elas não tiveram força suficiente para resistir à pressão que veio. E isso pode ter modificado nas tomadas de decisões que elas tiveram para eleger os candidatos a governadores e a deputados do próprio governo. Vamos para um aspecto mais técnico na área de educação.
quando foi noticiado que o município de Rio Branco tinha o segundo maior IDEB entre as capitais do país, como é que o senhor recebeu essa informação e se foi feita a leitura correta a respeito da construção desse resultado? Né? Tá, ninguém planta de manhã para colher de tarde. A gente tem que plantar hoje para colher daqui a um tempo. O trabalho do IDEB que nós temos hoje é um trabalho feito por muitas mãos. É um trabalho feito que começou lá atrás com o prefeito Angelim, com o Jorge, lá atrás. E que depois foi interrompido com o Mauri e com o Snai, e depois o Angelim retomou de novo. Por que vocês têm dificuldade de admitir que depois do Jorge veio o Mauri Sérgio, depois de Mauri Sérgio veio o Flaviano Melo, depois veio o Isnar Leite? Porque só com o Jorge e depois com o Angelim, esse vácuo aqui, não se investiu em educação também? Porque foram métodos diferentes. Se você olhar a educação da época desses 8 anos do Isnar e do Flaviano com o Mauri, teve uma decadência a cidade de Rio Branco. E também no setor público, e também na educação e na saúde. Teve, então nós temos que fazer esse recorte. Precisa fazer esse recorte. Aí se você olha o trabalho que foi feito lá atrás com o prefeito Angelim, que investiu na formação com os professores, feito por muitas mãos, pelos diretores de escolas, pela equipe formadora da SEMI, pelos secretários que ali passaram, o Márcio Batista, o professor Moacir, enfim, uma equipe. Ninguém na gestão pública faz sozinho. Ninguém consegue fazer só. Tem que fazer por uma equipe, um conjunto. Então, esse trabalho elevou ao nível que nós chegamos hoje. E com grandes investimentos, bons investimentos que foram feitos. Se você observar agora nos últimos 15, 20 dias atrás, houve sim uma notícia da imprensa onde que a prefeita estava pedindo autorização do Tribunal de Contas para não investir na educação. Eu fico triste com isso, né? Porque é ruim ver da área da educação a professora pedindo para não investir na educação. Mas é o jeito dela, o método dela, é a forma como ela entende a educação. O nosso método é diferente. O nosso método é de investir na educação. Inclusive, a nossa proposta de educação é investir mais na educação. Lá no nosso plano de governo está colocando, nós vamos investir mais que os 25 constitucionais. E vamos fazer também a isonomia entre professor do município e professor do Estado. Como também nós vamos criar um piso salarial para as categorias de funcionários administrativos. E vamos também ampliar a rede de creche, nas parcerias com o setor privado e com as igrejas. Vai dar para fazer essa, não digo a parceria, mas pelo menos diminuir esse déficit que existe? Dá. Hoje qual é o déficit? De 5 mil ou de 4 mil vagas? 5 mil vagas. 5 mil vagas. Na verdade, assim, as contas são muitas. Nós temos aí uma população de 18 mil crianças que estão nessa faixa aí que precisa ter o atendimento da creche. Nós vamos trabalhar com escalonamento. Nós vamos começar primeiro com os que têm 3 anos. Depois nós vamos para os que têm 2, depois nós chegamos a 1 e depois nós podemos chegar com aqueles que têm menos de 1. Vamos começar primeiro a atender aqueles que têm a necessidade maior. E dá para fazer. Por exemplo, se você olhar, a Diocese de Rio Branco tem 40 salas. Diocese de Rio Branco. Estão falando de um segmento religioso. Mas se a gente for pegar outros segmentos, das mais variadas igrejas que tem, que já tem um trabalho social nessa área, um setor privado que pode ajudar a trabalhar essa parceria, é possível. E nós acreditamos nisso. Esse é o nosso desejo, entendeu? De atender essa população que precisa, porque a nossa política é voltada para os que mais necessitam. Cláudio, tem uma situação que você opinasse a respeito dela, que é relacionada à saúde. Certo. Você acha, na sua avaliação, que a Prefeitura de Rio Branco reagiu no ritmo adequado nesse período de pandemia? Eu sei que ninguém esperava por isso, mas você tem 1 minuto para fazer essa explanação, por favor, Cláudio. Olha, saúde é a demanda que a população, inclusive a pandemia veio para mostrar para a população, mostrar para os gestores que a saúde precisa ser prioridade. Né? O que a gente identifica é que falta muito ainda pela saúde. E se tratando de saúde, nós vamos investir, o Daniel, comigo na vice, nós vamos investir na área de saúde. Nós vamos levar para os centros das URAPs as especialidades que ali não tem. Vamos criar também pequenos centros cirúrgicos. Às vezes alguém quer ir lá na fundação para fazer um reparo mínimo, corte no pé, um cisto, alguma coisa dessa natureza, você faz uma fila na fundação e você, trazendo para o posto, você desafoga. Mas a prefeita reagiu de uma maneira adequada, no tempo adequado, no ritmo adequado, sim ou não?
É difícil dizer sim ou não, mas eu digo assim, ela agiu no método dela, mas nós achamos que poderia ter feito mais. Inclusive, se você comparar as mortes que nós temos aqui no estado, proporcionalmente em outros estados, aqui é um pouco maior. Professor Cláudio Ezequiel, eu queria agradecer a sua participação aqui no site agazeta.net. Daqui a pouco a gente vai conversar de forma mais esticada ali na TV Gazeta, mas eu queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Taan, TV Gazeta, e a oportunidade que nós tivemos aqui de falar um pouco das nossas propostas. Agradecer ao telespectador e aquele que tiver a simpatia de caminhar conosco, nós estamos disponíveis para fazer um trabalho bom na cidade de Rio Branco. Muito obrigado mais uma vez. Dessa forma, a gente encerra a conversa com o professor Cláudio Ezequiel, candidato a vice na chapa de Daniel Zen. E está na Arruda para o Gazeta.net.